Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Este programa é uma coprodução da TV Fortaleza, canal 6 da NET, com a FGF-TV. A TV Fortaleza o exibe de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Carlos Manso, Roberto Martins Rodrigues e Francisco Moreira. E eu quero colocar na pauta da discussão, já nesse primeiro bloco, esta, digamos, ainda não confirmação da participação do Estado do Ceará da futura equipe da presidente Dilma Rousseff. Ao contrário do que o senso comum pode parecer, a indicação de um nome para um ministério, mais do que a simbologia política que isso representa pelo prestígio que dá, isto significa também facilitação na carreação dos projetos em andamento ou nos novos projetos para o governo em curso. E, como se sabe, o governador Cid Gomes teve seu mandato renovado e terá a responsabilidade de mais 4 anos desse governo, com desafios imensos, como, por exemplo, o combate à pobreza, a erradicação da miséria, dar um novo dimensionamento para a questão da segurança pública no estado do Ceará, que é um dos fracassos nesse instante do governo, admitido pelo próprio governo. Na educação, o Ceará acaba de ser reprovado nacionalmente de forma, inclusive, muito feia. Quer dizer, são desafios. Então, ter uma pessoa do nível do deputado Ciro Gomes integrando a equipe numa pasta importante, quer dizer, significa facilitação, repito, para a consecução de projetos como esse. Professor Moreira, nesse instante, não obstante a presidente Dilma ainda ter que nomear 27 ministros, porque dos 37 ministérios existentes, apenas 10 foram confirmados até quando gravávamos o programa na semana que passou, mas o fato é que há 2 semanas o Ceará saiu da mídia, até mesmo na perspectiva das especulações, e esse estado deu a 3ª maior votação para a presidente Dilma. Qual é a sua interpretação? O que isto significa? É desprestígio do estado do Ceará ou é porque ainda é cedo para que nós vejamos a confirmação da participação do Estado? Arnaldo, eu vejo essa questão de uma forma mais ampla. Eu acho que o grande desprestigiado aí, no caso, é o PSB, que foi o partido que teve um crescimento significativo do ponto de vista eleitoral, representa hoje um percentual significativo do eleitorado brasileiro, e principalmente do Nordeste. Quer dizer, o estado de Pernambuco, o estado do Ceará, o PSB deu demonstrações cabais da importância dele como partido político. E eu acho que até agora esse partido, como você já frisou na sua apresentação, que quem ajuda a eleger, ajuda a governar. Então, eu acho que o partido merece ter uma representação no Ministério da Presidenta. Acho que o Estado do Ceará, pelo esforço que foi feito, o governador, como quem diz, o que prometeu, entregou. Ou seja, ele fez um esforço redobrado, principalmente no segundo turno, quando já tinha a sua eleição garantida, quando já tinha a sua bancada garantida, mas foi à luta e garantiu nesse esforço uma ampliação dos votos que tinham sido conseguidos no primeiro turno. Eu acho que nesse sentido... No segundo turno ele deu 77% dos votos. Por isso foi a 3ª maior votação do Brasil. Perfeito. E eu acho que isso merece que o governo federal, na distribuição desse novo espólio, porque tem aspectos desse novo governo que são extremamente complexos. Primeiro, é um governo de continuidade, e até agora tem se mostrado muito isso. Quer dizer, até agora os ministros que foram apresentados, dos 10 ministros que foram apresentados na semana passada, desses 10 ministros, boa parte deles são ministros que já vêm ou que de alguma forma já pertenciam ao governo.
né? São remanescentes do remanescentes governo do atual. governo anterior. E o PMDB fez valer mais uma vez a sua força, já garantindo 5 posições. Esse é que eu acho que é o grande imbróglio desse governo. O professor Roberto Martins Rodrigues, qual é a sua leitura para este fato que a mídia local tem, de forma correta, mostrado isso pelos seus vários articulistas políticos locais, de que o Ceará, nesse instante, até o presente momento, está como que desprestigiado, do seu ponto de vista político-administrativo, e enquanto a mídia grande, ou seja, a mídia nacional, sequer pauta o Ceará como alguém, como um Estado que vá ter algum peso político no futuro governo. Qual é a sua visão, que percepção você tem desses fatos? Eu não vejo dessa maneira. Em primeiro lugar, porque, conforme você próprio informou na sua fala inicial, apenas 10 ministérios tiveram seus titulares escolhidos, confirmados pela presidente Dilma Rousseff. Em segundo lugar, o governador Cid Gomes, interpelado a respeito desse assunto, colocou um argumento que me parece razoável, pelo fato de já ter uma idade, não direi avançada, isso eu deixo para os meus inimigos dizerem, mas pelo fato de já viver muito acompanhando a vida política brasileira e até cearense, eu entendo que ainda é muito cedo para se dizer que o Ceará não vai ter prestígio. E o governador Cid Gomes já explicou que melhor do que ter um ministro é ter força junto ao governo como um todo para prestigiar os projetos que, sendo ou não do governo federal, interessam ao Estado, interessam ao povo do Ceará. Se você me permite, só uma pontuação. Nada pode reforçar ainda mais a consecução desses recursos para esses projetos, e o governador Cid Gomes sabe disso quanto nós aqui sabemos, do que ter a presença de um membro do primeiro escalão na equipe, inclusive nas discussões para a destinação das verbas para os estados federados. O governador está no seu papel de minimizar esse impacto, que ele não vai passar isso em cima. Em tese, tudo bem, mas na prática, muitas vezes, o Ceará teve ministros no governo federal e não abocanhou aqueles recursos que se esperava que obtivesse, pelo fato de ter um ministro lá na constelação do governo federal. Eu acho que é razoável que se pense dessa maneira, mas eu acho cedo. O governo está em formação, a presidente Dilma Rousseff está, pelo que a gente sente, ela está dando mais importância às conversações com os partidos que compõem a sua base aliada, não exatamente aos estados que contribuíram, e o caso do Ceará é típico, contribuiu muito para a sua eleição, mas ela está indo pelo caminho partidário, que eu acho razoável, porque a gente diz, o Ceará até agora não está mostrando prestígio, mas os partidos que existem no Ceará e que apoiaram intensamente a campanha da Dilma estão. O próprio PSB, a que fez referência nosso professor Moreira, ele vai ter uma força, sem dúvida alguma, grande, porque na campanha a própria ministra já chamou para integrar a coordenação o Ciro Gomes. E isso não vai ficar no ar perdido. O Ciro vai ter o seu lugar, com certeza. Eu acredito que vai. Assim como seria incrível se pensar que o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e o próprio Cid, não contribuíssem para a formação do governo. Claro que ele não vai, o que o Cid disse é que ele não vai gastar cartucho tentando indicar A ou B, mas no conjunto ele vai querer que o Ceará seja realmente... Agora, o que acontece, Arnaldo, também, mesmo que venha se concretizar a ausência do Ceará na constelação ministerial, é que, a rigor, o Ceará não tem mais aquelas lideranças políticas fortes
que teve no passado.